Jovens, voltando aos vídeos, vamos agora fazer a parte visual. Então, meus jovens, estando com o servidor executando, estamos com a aplicação executando usando o Ubuntu Serve e ela está funcionando nesse servidor. E agora vamos mexer um pouco na aplicação. E o que a gente precisa para fazer ela funcionar no Angular? Então, também o Angular a gente separou em camadas e essas camadas ficaram as seguintes: Service vai ser responsável por conectar o servidor e acessar o serviço. Os controllers vai ser o que é responsável pela exibição e manutenção dos dados na tela. No app, que é a classe principal, nós vamos fazer o roteamento, ou seja, ele vai ler a URL e aquela URL vai direcionar para o Angular fazer a renderização, que ele vai pegar uma parte do HTML e vai pegar o JSON e vai renderizar. Então a rota vai juntar as coisas que precisam ser juntadas, e o index HTML, que é onde você vai expor os JavaScripts que você criou. Então vamos por partes. Então, para criar um service também baseados em fabricante, então o fabricante ele tem um find all, ele tem save, delete, get, tem toda a implementação lá do CRUD. Então novamente vamos fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou dar um Ctrl+C no fabricante, vou criar um arquivo qualquer vazio. Nesse arquivo vazio eu vou colar fabricante, e da mesma forma, fabricante minúsculo, maiúsculo, veículo maiúsculo, substitui tudo, e fabricante minúsculo, veículo minúsculo, substitui tudo. Esse arquivo nós vamos alterá-lo para veículo.js, salva, e o veículo já está aqui prontinho com o veículo service. Da mesma forma, vamos abrir o fabricante, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Claro, algumas adaptações, algumas correções nós vamos fazer, mas basicamente, vamos dizer assim, 90% do código é repetitivo. Em futuras versões, né, pode ser que seja disponibilizado um gerador de código ou algum mecanismo que vai ajudar a melhorar essa repetição, né? Você vai programar só a diferença, a repetição vai estar encapsulada para você. Mas até lá, basicamente, a gente vai copiar, colar e vai mudar algumas informações apontando para aquela nova realidade. Então, vamos lá novamente, criar um arquivo vazio. A gente cola nesse arquivo, salva, edita ele e bota veículo.js. E o veículo JS a gente vai fazer a mesma história: fabricante minúsculo, veículo minúsculo, substitui tudo, fabricante maiúsculo, veículo maiúsculo, substitui tudo. Então automaticamente ele já fez as alterações que vão deixar ele mais ou menos as partes comuns, e o que não é comum são os valores das tabelas, por exemplo. Então quando ele cria uma tabela, ele está usando um componente chamado ngGrid. Então o ngGrid tem uma configuração, e essa configuração você vai fazer agora. Você vem em Grid Options, já vai ter aqui veículos, são os veículos que você vai trazer a relação de veículos, só que os campos são diferentes. Então os campos do veículo são os seguintes:
Você vem, estacionamento, entity. Então o veículo vai ter o que? O ID, placa, proprietário e e-mail, por exemplo. Então a gente vem aqui, coloca placa, proprietário, e-mail. Da mesma forma, você bota o display name, aí você bota o display que vai ficar visível na tabela. Placa, proprietário, e-mail. Então, automaticamente ele vai aparecer essas informações na hora da consulta. Então você salva e vamos ver o que aconteceu. Basicamente ele ainda não está aparecendo. O estacionamento não está aparecendo porque a gente não criou o link aqui na frente. Então para criar o link a gente volta lá no projeto e vamos mexer em duas classes, appjs, e na app deixa eu silenciar esse cara aqui. Na appjs nós vamos fazer a mesma coisa com o fabricante. Vamos escolher aqui fabricante. E aí vamos mudar onde tem fabricante. Vamos botar veículo. E troca onde tiver veículo minúsculo, fabricante minúsculo, veículo minúsculo. E onde tiver fabricante maiúsculo, veículo maiúsculo. Então ele está apontando aqui veículo. Então ele tem 3 rotas, ou seja, se você digitar lá na URL /veículo, automaticamente ele vai pegar esse fragmento de HTML, listar, e vai pedir vai adicionar a essa estrutura um JavaScript que é o veículo controller. E aí esse controller vai ter todos os elementos desse fragmento de HTML e eles vão funcionar em sinergia. Da mesma forma, se você bota lá veículo edit, ele vai fazer a mesma coisa. Se você botar veículo edit e passar um ID, ele vai trazer aquele objeto e vai montar na tela. Então essas são as 3 rotas: veículo simples, /edit, veículo /edit /id. São essas 3 rotas. Vamos salvar. E agora vamos lá no index.html para fazer duas coisas. Primeiro, nós precisamos informar no script principal que a gente vai adicionar esse script veículos. Então a gente vem aqui e coloca o script novo. A gente vem e coloca veículo. Da mesma forma que fez em service, a gente vem e faz em controller. Vem controller e chama veículo. Os atalhos que eu estou usando são os atalhos do Eclipse, e você pode configurar os mesmos atalhos para facilitar em teclas. Você aponta lá Eclipse, a gente vai usar os mesmos atalhos que a gente usa no Eclipse aqui também. Então trouxe para o index veículo no service e no controller. E vamos aqui identificar que tem o fabricante. O fabricante ele vai
essa chamada ele vai executar, vai jogar lá na URL fabricante. Eu vou criar aqui veículo. Quando eu criar veículo, automaticamente ele vai mapear, vai fazer um link para veículo, e quando tiver veículo lá na URL, veículo lá na URL, o que é que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para HTML e vai para o JSON. Então vamos lá observar. Então automaticamente, como ele já fez o reload, o veículo já vem para cá. Você clicou, ele vai dar uma mensagem. Então vamos ver que mensagem é essa. Tá, ele não encontrou views veículo listar. Então vamos procurar aqui. Da mesma forma que a gente pediu para criar lá nos views, então vai pegar fabricante, Ctrl C, Ctrl V, vai para fabricante, vou dar um F2 e vou criar veículo. Criei o veículo, fatorar, veículo. Abriu, no editar, eu vou procurar substituir veículo e fabricante. E na tela ele vai mostrar, ó, ano, veículo e modelo. No ano eu vou trocar por placa. Aqui, fabricante, eu vou trocar por veículo.placa. Veículo.placa. Aqui, onde tem veículo, placa, eu vou colocar proprietário. E aqui eu vou colocar veículo.proprietário. Veículo.proprietário. Vou deixar esse fabricante modelo aqui. E-mail. Lembrei. E-mail. E aqui veículo.email. Veículo.email. Salvei. Ele está fabricante ID e vou botar veículo.id. Então, aí já tem o ID, placa, proprietário, e-mail. E na tela listar, ele troca veículo fabricante por veículo e ele já está tudo configurado. Salvei. Vamos lá na página. Dança para veículo e ele já trouxe a configuração. Como não há veículo já cadastrado, você vai insere a placa e o e-mail, o proprietário, você manda salvar, ele manda para o banco e vai salvar. Você mandou, ele deu um pequeno problema que a gente vai identificar o que foi agora. Então vamos investigar o que está pegando. Então quando a gente manda inserir, ele dá um problema, diz que não conseguiu inserir. Vamos ver lá no banco de dados. Ele está reclamando que não consegue gerar, ele não encontra um Hibernate Sequence. Como eu estou usando o Hibernate e é o mesmo banco de dados, só que eu estou usando o Hibernate, e na outra máquina que eu estava fazendo a demonstração estava em MySQL. Então o MySQL ele consegue interpretar lá o tipo de ID, tá? Então o tipo de ID lá estava auto-increment. Então como o Postgre não tem, eu vou criar aqui no Postgre a sequence. Vou criar um new sequence, vou criar com esse nome Hibernate Sequence. E nas definições
Eu vou mandar ela iniciar com 1000, porque já tem dados lá. Se não começar com 1000 ele vai dar problema de primary key. Então, iniciada essa sequence, vou baixar o sistema e vou levantar de novo para que seja feita as configurações do banco. Melhor, para ficar mais interessante, vou compilar e vou fazer novamente a publicação da aplicação. Enquanto isso, a aplicação vai ficar disponível. Vou executar. Já está disponível. Vamos lá. Então, vou tentar enviar o mesmo pacote e ele adicionou utilizando o sequence que eu criei. Então, ele já chegou aqui com o ID 1000. Então, se nós viermos e adicionarmos outros e adicionar, ele vai adicionar o 1000. Então, tá aí o CRUD sendo executado. Num próximo vídeo nós podemos explicar detalhadamente mais sobre o Angular, mas se você usar esse template você já consegue fazer um CRUD em cima desse template e utilizar para qualquer tipo de aplicação, pelo menos para iniciar o desenvolvimento nessa plataforma. Então, senhores, meus jovens, até mais.